Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a cada um de vocês que diariamente está aqui comigo. Você também que está chegando hoje aqui pela primeira vez, muito grato pelo carinho, pela atenção. Esse momento aqui é o momento em que a gente se une como irmãos na mesma fé para meditar essa palavra, que não é uma palavra qualquer, mas é a palavra de Deus, a palavra que gera em nós salvação. Então eu convido você a curtir, comentar, compartilhar, se beneficiar dessa palavra e fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 35, e nós vamos ler a partir do versículo 31. Acompanhe. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos mais duas parábolas de Jesus. Eu apenas li a primeira, mas a segunda fala de algo muito simples que pode dar um efeito diferente onde ele é colocado. Jesus fala que o reino dos céus não é somente como um grão de mostarda, mas é também como fermento na massa. Você joga ali uma pitadinha de fermento e aí aquele fermento faz a massa crescer. O que Jesus quer dizer com essa parábola para nós, meus irmãos e minhas irmãs? Primeiro, o reino dos céus é algo muito discreto. Embora hoje a gente viva num mundo em que a gente tem que aparecer, se você não aparecer, você não tem valor. Você tem que aparecer, e tudo tem que ser muito, tudo tem que ser grande. O reino dos céus não vem de uma forma ostensiva, ou seja, se mostrando. Olha só, Jesus é o próprio reino de Deus. É o próprio reino do Pai no meio de nós. E olha só como é que Deus, o Filho de Deus, nasceu nessa terra, em um curral de animal. Sem holofotes, sem conforto. Exatamente em um lugar que nem sequer era dele. Um lugar emprestado. Então, não foi em um cavalo branco, numa carruagem, desceu do céu, o céu se abriu e veio. Não. Na frágil aparência de um menino. Mas Jesus cresceu. Jesus anunciou a palavra. Jesus mostrou o rosto misericordioso do Pai. Jesus morreu, ressuscitou, e a palavra de Jesus se difundiu pelo mundo todo. Olha só, aquela sementinha lá de Nazaré, um lugar tão insignificante para o Império Romano. Aquele lugarzinho lá de Belém, coisinha simples. Ninguém dava nada. Mas cresceu. E hoje nós temos o cristianismo como uma das maiores religiões do mundo. Meu povo, eu não sei se isso acontece com vocês, mas olhando para toda a minha caminhada de fé até hoje, não somente esses 18 anos que eu estou no convento, mas desde criança, quando eu aprendi os primeiros rudimentos da fé cristã. Minha mãe levando para rezar o texto, levando para a igreja, botando na catequese, ensinando a rezar, coisinhas simples. E hoje, graças a Deus, Deus me deu a graça de não somente compreender a palavra, mas até ter o privilégio, a honra de poder explicar essa palavra para você.
Então eu posso dizer, a palavra precisa crescer mais em mim, essa semente de mostarda precisa crescer mais em mim, esse fermento precisa crescer mais em mim? Precisa. Mas eu acho que já cresceu um pouquinho. E aí no seu coração? Já cresceu? Será que as sementes da fé que foram lançadas no seu coração, quando você foi batizado, quando você fez a primeira Eucaristia, quando você fez o sacramento do Crisma, quando você teve a sua experiência forte com Jesus, experiência pessoal com Jesus, essa semente cresceu, esse fermento cresceu, e hoje você pode dar volume, você pode dar os seus galhos para que os pássaros venham fazer seus ninhos. Você pode dar sombra para alguém com o seu testemunho. É preciso refletir sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos parar de ser megalomaníaco, né? Essa coisa, só foi bom se foi muito. Só foi bom se foi muito. Quando eu fiquei padre, assim que eu me ordenei padre, fui ordenado padre, né? Eu ficava feliz quando eu chegava na igreja, tinha aquela multidão, né, de gente. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso era bobagem, que isso era vaidade, isso era besteira. Sabe? Por quê? Porque Deus gosta do que é simples. Tudo bem, prego para 3.000 pessoas ou mais. Às vezes eu vejo aqui o tanto de visualizações. Fico feliz, lógico, fico feliz porque a palavra vai tocar mais e mais corações. Não é para o Frei Wilton aparecer. Porque o Frei Wilton vai morrer, a palavra de Deus vai permanecer. Hoje, eu tenho um propósito comigo. Se eu for presidir a missa para uma pessoa, para 10 pessoas, eu celebro com o mesmo amor, com a mesma piedade, luto para presidir com o mesmo fervor, como se fosse para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Por quê? A missa é missa. É Jesus. Então que a gente aprenda a valorizar as coisas simples. O reino de Deus acontece de uma forma tão discreta. Você vai ensinando ali para o seu filho a oração do anjo da guarda, a Ave Maria, o Pai Nosso. Você vai levando ele na igreja. Agora não pode, mas você vai poder logo em breve, com a graça de Deus. E essas sementinhas tão pequenas vai crescer no coração dele. E quem sabe, futuramente ser um padre, ser um frei, ser uma freira, ou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Mas nós somos responsáveis de semear essas sementes de mostarda, esse fermento. Precisamos ser fermento na massa. Eu acredito que você já entendeu, né, essa mensagem do Evangelho de hoje. Então vamos ser fermento na massa, vamos ser grãozinho de mostarda, mas que faz a diferença no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.